Bom dia a todos. Bom dia para os colegas do resto do Brasil. Hoje eu vou falar um pouco a respeito de estatística, que é um tema que recentemente tem aparecido nos livros didáticos, tanto do ensino fundamental quanto no ensino médio, e que cada vez mais pertence aos universos aí das diversas avaliações que os alunos fazem. Sejam elas avaliações de concursos, né? Então, por exemplo, o aparecimento do Enem, cerca de 10 anos atrás, provocou uma presença grande de questões, não necessariamente de matemática, mas que envolvessem a interpretação de dados representados em tabelas ou em gráficos, né? E os parâmetros curriculares indicam a presença aí desse assunto desde o ensino fundamental, tá? E hoje todas as coleções de livros didáticos têm um pouco a respeito de estatística. Então, nós, quando preparamos o livro Temas e Problemas Elementares, resolvemos incluir, tá, um capítulo para falar um pouco a respeito disso. Tá? Entre outras razões, porque o preparo, em geral, das pessoas com formação matemática geral em probabilidade e estatística costuma ser muito deficiente. Tá? É considerado normalmente como uma coisa meio à parte, quer dizer, mesmo probabilidade, muitas vezes, por exemplo, nas escolas superiores, é muito comum os cursos de probabilidade, certamente os de estatística, né, serem dados por um grupo pequeno aí de professores. Então, é tratado como uma coisa um tanto à parte. Isso faz com que, apesar do que cai, do que aparece de estatística nessas avaliações ser bastante simples, às vezes os professores se sentem um tanto inseguros por terem pouca vivência aí com o assunto. Tá? Então, nós preparamos esse texto, que eu recomendo a vocês que leiam depois. Tá? Ele foi um texto feito para ser lido mesmo. Tá? Parece um contrassenso eu ter que falar isso aqui, mas é algo que a gente sempre fala nos nossos cursos, tá? que esses livros da coleção do professor de matemática, em particular, tá? Os livros Temas e Problemas e Temas e Problemas Elementares, né? Eles foram feitos, de fato, para que vocês leiam. Então, o que a gente faz aqui na aula é apenas uma pequena porção do que está aí nos livros e, de fato, a gente recomenda que vocês leiam esses livros. Então, eu vou passar aqui para frente para mostrar exatamente a primeira página aí desse capítulo, que vai me facilitar a situar esse assunto aí com vocês. Então, a razão pela qual estatística, no sentido em que ela aparece aí no ensino básico, tem ganhado local nos programas, é pela necessidade que a gente tem de preparar os alunos para lidar com a informação. Então, a gente está num mundo cada vez mais rico em informação, que é apresentado para a gente no dia a dia, sob diversas formas, tá? E os alunos têm que se preparar para entender informação. Tá? Isso é algo até que, quando a gente faz as análises aí das diversas avaliações, mesmo sem o aluno estar especificamente preparado para lidar com tabelas, gráficos, etc., normalmente é onde a gente encontra os melhores desempenhos nas provas de matemática.
Por que isso? Porque essas informações todas, essa maneira de representar a informação através de gráfico, tabela, etc., foi justamente feita para fazer com que a informação fique clara. Tá? Então, certamente é mais fácil você pegar uma informação que está representada num gráfico ou numa tabela do que procurar essa informação no texto. Então, não é surpreendente, tá, que situações em que os alunos tenham que analisar dados mostrados sobre essas representações, eles se saiam melhor do que quando tem que interpretar um enunciado mais complicado. Isso não é surpreendente. Tá? Por outro lado, se os alunos sabem interpretar essas informações, muitas vezes a gente não os prepara para produzir essas informações. Então, as pessoas, como cidadãos, além de digerir informação, muitas vezes têm que produzir informação. Quer dizer, tem que, a partir de dados que provenham da sua área e de trabalho, empacotar esses dados para que as outras pessoas entendam daquilo que ele está falando. Tá? E isso é uma coisa que eu acho que a gente acaba fazendo pouco na escola, tá? E a gente vai discutir aqui que, embora seja muito fácil a gente produzir gráficos a partir de dados, tá? Tem algumas regras que são fundamentalmente regras de bom senso, né? Que a gente deve seguir na hora de produzir esses dados. Tá? Então, essa é a página inicial aí do capítulo do livro, né? E aí estão 4 pontos, né, que a gente deveria perseguir ao fazer essa introdução à estatística na escola. Então, a primeira coisa é como organizar dados, tá, em tabelas e gráficos. Tá? E, principalmente, dentre as diversas formas de representação, qual é a forma que é adequada para cada tipo de dado. Tá? Segundo, como é que a gente pode resumir, tá, informações que estão contidas em um conjunto de dados através de certas medidas? Quer dizer, que medidas são apropriadas, tá, para resumir de maneira mais breve possível a informação contida em um conjunto de dados. A terceira, tá, que é algo mais analítico, tá, e que é muito explorado no Enem, até o Enem do ano passado, né? O que você pode concluir, tá, a respeito de uma determinada situação através da análise, tá, de gráficos e estatísticas relativas a esse assunto. Então, o Enem, na forma anterior, explorava muito isso, tá, reunindo essas informações a um conhecimento básico, tá, que a pessoa tivesse a respeito de cada assunto. Então, por exemplo, podia ter um gráfico a respeito de ecologia, de meio ambiente, então a pessoa juntava aquelas informações com aquilo que ela já sabia sobre o assunto para responder a pergunta. Tá? E a outra coisa, tá, que infelizmente, ou felizmente, eu não sei, isso não faz parte ainda do que se faz sobre estatística no ensino básico. Em outros países tem um pouquinho, tá, a esse respeito, que entrar na parte da estatística que está mais próxima ao corpo de técnicas da matemática como um todo, que é a chamada estatística inferencial. Tá? Então, quando o objetivo final, tá, da estatística na verdade, tá, o quarto ponto que está aqui. Então, você faz estatística, pelo menos do ponto de vista da matemática, para, a partir dessas informações, inferir, essa é a palavra técnica que se utiliza, inferir fatos a respeito de uma distribuição de probabilidade, tá, ou a respeito de uma população. Então, esse último item, a estatística trabalha muito próximo
aí da teoria da probabilidade, na verdade, ela serve como a ponte entre a teoria da probabilidade e o mundo real. A estatística é exatamente um conjunto de técnicas desenvolvidas para aplicar a teoria da probabilidade para o mundo real. Então, nesse capítulo do Temas e Problemas Elementares, esse último tópico não é abordado. A gente aborda os 3 primeiros, que formam o que se costuma chamar de estatística descritiva. Tá? Então, a estatística descritiva tem por objetivo propiciar técnicas para as 2 primeiras tarefas que estão ali, representar dados, tá? E resumir esses dados, fornecendo subsídios para que as pessoas possam fazer a terceira tarefa, tá? Possam, a partir dessa informação, concluir coisas relativas a esse conjunto de dados. Tá? Então, o que a gente faz aqui nesse livro, tá? Então, para escrever isso aqui, eu gerei um conjunto de dados reais, tá? A partir de um curso para professores que nós tivemos há alguns anos atrás, tá? Em que eu pedi para que eles preenchessem uma ficha, que é uma ficha de avaliação do curso. Tá? Tem algumas coisas que não são de avaliação do curso, né? Por exemplo, saber qual é a altura, qual é o peso, é só porque eu precisava de dados aqui para dar alguns exemplos para o que eu queria. Então, esse capítulo é construído em torno da análise, tá, desses dados. Então, tem os dados completos obtidos aí dessa amostra, e aí, tá, a gente vai descrevendo as diversas formas de representação, tá, a partir dessas informações que estão aí. Tá? Como a gente não tem muito tempo aqui para fazer isso, tá, eu vou preferir, no lugar de trabalhar com esses dados, tá, trabalhar com um dado fictício, tá, correspondente também, tá, a uma situação fictícia, no qual essa ficha que está aqui, eu vou imaginar que foi substituída por uma ficha para turista, por exemplo. Então, digamos que você esteja interessado em entender o perfil dos turistas que visitam a sua cidade, turistas estrangeiros que visitam a sua cidade. Tá? E aí você dá para ele, tá, uma ficha, tá, em que ele diga, por exemplo, qual é a origem. Então, você coloca Estados Unidos, Europa e outros, que peça para ele avaliar a qualidade dos serviços, ruim, razoável, bom e ótimo. Tá? E peça para ele avaliar qual foi a despesa média diária. Ele diga quanto é que ele gastou por dia, tá, aqui na sua cidade. Então, você é responsável aí por esse setor, tá? E aí para cada pessoa que visita, que seja estrangeiro, você pede para visitar, para preencher essa ficha, tá? E a gente vai dar uma olhada em dados fictícios aqui que ilustrem o problema da gente resumir, tá, informações relativas a esse nosso público. Tá? Então, eu escolhi essas 3 informações aqui da ficha, tá, porque elas ilustram, tá, os diferentes tipos
que a gente chama de variáveis, tá, que podem aparecer quando você faz uma pesquisa de opinião como essa. Tá? Então, ao preencher uma ficha como essa, tá, o turista está fornecendo o valor, tá, de 3 variáveis. Quais são essas variáveis? Sua origem. Então, a origem é uma unidade de informação que pode ter esses 3 valores que estão aqui. Tá? Pode ser Estados Unidos, pode ser Europa, e é uma categoria genérica, outros. Essa é uma variável. A segunda variável que está aqui, tá, é a qualidade do serviço, tá? Que é ruim, razoável, bom ou ótimo. Tá? E a terceira variável, tá, é quanto ele gasta por dia. Tá claro para vocês que essas informações têm naturezas diferentes? Às vezes a gente pode ser enganado, tá, e pensar que elas não têm natureza diferente. Porque às vezes você tem um formulário como esse, tá, que aí vem aqui, ó, não é para você preencher assim, é para você preencher um formulário que tem um código. Tá? Então, você pode ter um formulário em que um representa os Estados Unidos, 2 a Europa, 3 outros, para essa informação. Aqui um representa ruim, 2 razoável, 3 bom, 4 ótimo. Tá? E aqui é um número, de tal maneira que, se você olha uma ficha preenchida com esses dados, tá, dá a impressão, à primeira vista, que tudo é número. Tá? Mas esses números estão sendo utilizados para finalidades muito diferentes. Tá? Então, essa primeira variável que está aqui, tá, é o que a gente chama uma variável categórica. Tá? Ou seja, a informação correspondente a essa variável, tá, não tem uma escala numérica, tá, associada a ela. Tá? Você pode até representar, codificar por um número. Tá? Mas número usado como código, tá, é muito diferente do número utilizado para contagem ou medida. Tá? Você pode até ter um número aqui, mas esse número é só um código. Tá? Não tem nenhum sentido, tá, de você ordenar, quer dizer, o fato dos Estados Unidos estar sendo representado aqui antes da Europa, pode ser porque colocaram em ordem alfabética, por exemplo, tá? Mas não tem nenhum sentido, intrínseco aí da noção de número. Tá? Já nessa outra variável, a coisa é um pouco diferente. Tá? Que você tem categorias também. Tá? Você tem uma categoria ruim, razoável, bom e ótimo. Mas por que essa situação é diferente da primeira? O que faz essa situação ser diferente da primeira? Não, a primeira é puramente qualitativa. Tá? Mas essa aqui, tá, tem uma ideia adicional. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui a noção, por exemplo, de estar entre. Tá? Então, uma avaliação razoável está entre a avaliação ruim e a avaliação boa. Tá? Aqui, a Europa não está entre Estados Unidos e outros. Tá? Não tem uma noção de ordem aqui. Tá? Aqui a gente tem uma noção de ordem. Tá? Então, aqui, os números 1, 2, 3 e 4 já carregam um certo sentido. Porque quanto menor o número, tá, pior é a opinião que a pessoa tem a respeito daquele serviço. Então, essa aqui na verdade, uma variável que fica no meio, tá, entre o primeiro tipo de variável, tá, que é uma variável categórica, tá, e essa última variável que a gente tem aqui, tá, que muitas vezes a gente chamaria de uma variável escalar, tá? Porque aqui na despesa média diária a gente tem realmente uma escala, tá, que se comporta como
um número real, tá? Essencialmente. Tá? Essa categoria aqui, muitas vezes, corresponde ao que a gente chama de uma variável ordinal. Tá? Por exemplo, uma diferença, tá, entre a de baixo e a de cima, tá, é que na de baixo tem muito mais estrutura. Tá? Por exemplo, aqui se você está utilizando uma variável escalar, tá, faz sentido você calcular, tá, uma média, por exemplo. Tá? Já nessa aqui, calcular uma média já é algo meio estranho, tá? Porque você, na verdade, não sabe, né, na escala das pessoas, você não sabe exatamente se a diferença entre ser bom e ótimo, tá, é igual para as pessoas a diferença entre ser razoável, tá, e bom. A única estrutura realmente que você sabe que tem aqui é de ordem. Tá? Você sabe que isso é pior que isso, que é pior que isso, que é pior que isso. Tá? Então, ter essa natureza das variáveis em mente, tá, é bastante importante, tá, na hora da gente fazer representações. Então, primeira coisa, não é só porque você tem um número, tá, associado a uma variável, tá, que ela é uma variável numérica. Tá? Então, aqui você pode ter um número e esse número está representando só uma categoria. Ok? Muito bem. Então, digamos que você tenha feito esse levantamento aí com as pessoas e aí tenha colhido estatísticas, tá, como essas que estão aqui. Tá? Falando isso, a palavra estatística, tá, o significado técnico de uma estatística é qualquer função dos dados de uma amostra. Tá? Então, se você coleciona um certo conjunto de dados, tá, e faz qualquer função desses dados, você está produzindo uma estatística. Tá? Então, digamos que você tenha feito esse levantamento, tá, aí nos últimos 5 anos, tá, e aí já agregou esses dados aí de diversas formas. Né? Então, aqui você tem a distribuição das pessoas em cada ano de acordo com a origem. Tá? Aqui você tem aqui para um certo conjunto de anos, tá? Esses dados não necessariamente batem lá com os de cima, uma distribuição de acordo com aquelas categorias, tá? Ruim, em vez de chamar de razoável, chamei de regular, bom e ótimo. Tá? E aqui, o que esse dado significa, tá, é a despesa. Tá? Então, digamos que a despesa média dos americanos aí seja de R$156, dólares, unidade, dos europeus, tá, e dos outros. Tá? E aí você quer estudar, tá, esses dados. Tá? Então, por exemplo, vamos começar, tá, com o número, tá, de pessoas, tá, que eu tenho, o número total de pessoas, tá, ao longo do tempo. Tá? Então, se eu quiser estudar, tá, a evolução aqui desse número, que tipo de representação, tá, vocês indicariam que a gente utilizasse? Porque num programa como o Excel ou qualquer outra planilha eletrônica, tá, é muito fácil produzir qualquer tipo de gráfico. Tá? Mas cabe a você, tá, escolher qual é o dado, qual é a maneira mais clara de passar essa informação. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui os gráficos aqui para fazer, ele me dá
tá? Uma variedade de gráficos diferentes aí para eu fazer. Tá? Então, eu posso escolher gráficos de colunas, gráficos de barra, tá? Gráficos de linha, gráficos de pizza. Tá? E o que eu clicar, ele vai fazer. Tá? O que vocês fariam, tá? E o que vocês não fariam nesse caso aqui? É só para analisar o total? Eu estou olhando somente aquela série lá do total de pessoas ao longo dos anos. Acho que eu usaria linha e não usaria pizza. Pois é. Então, a primeira coisa, tá, é que, às vezes, as pessoas gostam muito de gráficos de pizza. Tá? Fazendo esse trabalho aí com professores aqui, em muitas situações, o pessoal escolhia essa representação que está aqui. Deixa eu só fazer essa representação de tal maneira que apareça aqui os anos. Tá? Apresentar essa representação. Tá? Essa representação faz sentido aqui? Ela só faria sentido, tá, se a ênfase aqui da sua análise, que no caso aqui parece completamente absurda, fosse mostrar qual é a contribuição de cada um desses anos para o total, tá, de visitantes. Tá? Porque o gráfico de pizza, ele é um gráfico bom, tá, para representar proporções. Tá? Então, se a ênfase que você tem é representar proporções, tá, ele é um gráfico bom. Caso contrário, não é uma boa escolha. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver uma situação que o gráfico de pizza é uma boa escolha. Tá? Aqui é um gráfico bonitinho, né, que é ótimo a gente ter um computador que faça isso aqui para a gente, tá? Mas extremamente desinformativo. Tá? Eu posso escolher outros tipos de gráfico aqui. Tá? Vocês escolheriam um gráfico de barras? Pessoalmente, tá, eu não escolheria esse gráfico de barras horizontais. Tá? Eu não escolheria o gráfico de barras horizontais porque esse gráfico ele coloca a variável tempo aqui na vertical, tá? E coloca os valores na horizontal. Está errado? Não. Esse gráfico está representando isso aqui na ordem, coisa e tal, mas eu, pessoalmente, tá? E aí a gente tem aí uma margem aqui para... eu escolheria ou uma representação como essa, tá? No qual você está representando isso aqui como colunas, tá? Ou uma representação como essa, no qual você representa, tá? Essa evolução, tá? Como pontos em que essas linhas que estão aqui são somente uma ajuda para a gente interpretar a evolução, porque não tem significado nenhum, um valor intermediário aqui dessa reta. Tá? Esses dados são discretos e não faz sentido você estar avaliando isso aí em 2004,5. Tá? São dados coletados aqui para um ano inteiro. Tá? Então, vejam bem, não tem um gráfico, tá, que seja certo, mas nesse caso tem um gráfico que é errado. Tá? O gráfico de pizza realmente não é um gráfico que represente o que a gente deseja. O gráfico de pizza ele pode ser uma boa representação, por exemplo, para uma informação como essa. Né? Então, se você está interessado em descrever como é a composição, a porção correspondente a cada uma dessas categorias, né?
pode ser uma boa você representar através de um gráfico de pizza. Deixa eu só... Errei. O que eu fiz de errado aqui? Os valores estão aqui. Tá. Agora é um gráfico razoável. Uma coisa que vocês deviam também tomar um certo cuidado, tá? Com a tentação de fazer coisas como essas aqui, tá? Gráficos desse tipo são perigosos, tá? Por causa da perspectiva, tá? Eles muitas vezes fazem com que a leitura fique difícil. Tá? Aí, um dos exercícios que a gente tem aqui nesse capítulo, tá? É que isso pode ser utilizado se você quiser, por exemplo, manipular a informação das pessoas, né? Então, se você colocar então, da maneira como está aqui, assim, visualmente, por causa da posição tá, aqui na perspectiva, como você achata tá, na direção perpendicular aqui ao quadro, você olha isso aqui, você fica com a impressão de que americanos e europeus estão próximos, relativamente próximos. Tá? Eu fico com essa impressão. Então, em geral, uma informação desse tipo, tá? Ela é uma informação que dá realmente o que a gente quer, quer dizer, quer fazer com que as áreas aí dos setores tá, sejam proporcionais à proporção. Então, às vezes, a gente tem que evitar a tentação tá, de usar gráficos tridimensionais, porque nem sempre eles comunicam tá, com muita precisão que a gente quer, a menos que seu objetivo seja enganar quem está lendo, né? Isso aí é uma situação que, às vezes, a gente quer apresentar um lado mais... uma determinada perspectiva aí do problema, então você pode querer fazer isso aí de propósito. Tá? Mas, em geral, os gráficos mais simples, tá? Gráficos bidimensionais, tá? São gráficos que passam uma informação mais fácil aí de ser entendida. Vejamos agora essa outra informação aqui. Vou deixar isso aqui do lado, meu repertório aqui de gráficos. Vamos ver essa informação aqui. Se eu quero representar essa informação da quantidade de pessoas que classificaram esses serviços como ruim, regular, bom ou ótimo. Que tipo de representação vocês escolheriam para cá? Uma possibilidade, certamente, é a gente repetir o que fez antes e fazer um gráfico de pizza. Tá? Dá para colocar essa legenda junto aqui, mas... Então, nesse gráfico de pizza, eu vejo que ruim, regular, bom e ótimo correspondem a essas proporções. Né? Eu vejo que a maior parte das pessoas escolheu classificar como bom. Mas eu digo que não é o gráfico que eu escolheria para fazer isso. Por quê? O que eu perco ao escolher esse gráfico para fazer essa representação? A ordem. Não, os valores eu podia colocar aqui. É só uma questão, se eu quiser representar
esses valores aqui, não tem problema, dá para fazer esse valor ser colocado aqui, isso é uma questão só de escolha. Tá? Mas eu perco uma coisa aqui. Eu perco o fato de que essas categorias aqui, ruim, regular, bom e ótimo, não são como as categorias do caso anterior, tá? Europeu, americano, outros, tá? Que não tinham ordem entre si. Aqui tem ordem. Tá? E essa ordem se perde na representação circular. Tá? Não, tem uma ordem cíclica aqui, mas essa ordem não passa o fato de que ruim é pior do que regular, que é pior do que bom, que é pior do que ótimo. É claro que eu sei disso, tá? Mas isso não está patente por causa da representação cíclica. Tá? Então, e mais uma vez, algumas dessas decisões são, de fato, eu preferiria representar como um gráfico desse tipo, tá? Em que as categorias, tá, estão ordenadas. Tá? E, então, isso aí é uma maneira melhor, tá, de você representar, tá, essa distribuição de frequências, tá, quando você tem dados que estão ordenados. Tá? Muito bem. Então, o moral da história, mais esse exemplo aqui só da despesa. Tá? Então, aqui eu tenho americanos, europeus, outros, tá, que eu quero representar como essas despesas 156, 142, 178. Como é que vocês fariam essa representação? Então, agora você tem essas três categorias, tá, que são categorias sem ordem, tá, e tem esses valores numéricos associados, tá, e a gente quer representar isso aqui através de um gráfico. Escolha um gráfico. Então, escolhi os dados, quero representar através de um gráfico. Qual? Pizza. É isso? Quem acha que essa representação está adequada para esse problema? E quem acha que não está adequada? Não está adequada, tá? Não está adequada porque o que você está representando aqui não representa uma partilha de um todo, tá? Não é como se isso aqui tivesse um total, tá, aqui de despesas, tá? Então, isso poderia ser razoável se o que você estivesse representando aqui fosse a despesa total dos grupos. Tá? Então, se você tivesse colecionado lá total que todos os americanos gastaram, o total que todos os europeus gastaram, o total que os outros gastaram, tá? E fosse o dado que você estivesse representando, isso poderia ser uma representação razoável. Tá? Fração do todo. Gráfico de pizza serve para você representar a fração do todo. Tá? Mas não é o caso. Tá? O que você está representando aqui, tá, é a média por grupo. Tá? Então não faz sentido você somar esses três números e ver qual é a fração que cada um representa. Tá? Então essa representação passa uma ideia completamente distorcida do significado desse dado. Tá? Então, no caso lá do ruim, regular, bom, ótimo, o gráfico de pizza não era o melhor, mas se você quisesse, tá bom, dependendo da situação, podia ser o que você quisesse fazer. Tá? Mas nesse caso aqui, é errado mesmo. Tá? Você utilizar o gráfico de pizza para essa finalidade, tá? Você vai estar passando uma ideia completamente errada do significado desses números. Tá? Então,
é melhor você usar um gráfico de colunas, tá? Ou um gráfico de barras, tá? Tanto faz aqui para representar. Então, esse tipo de representação, tá? É uma representação que seria mais apropriada aqui para esse caso. Tá? Não sei se vocês perceberam, tá? Tudo que eu falei até agora aqui se resume numa expressão, que é bom senso. Tá? Então, você tem que ter bom senso, tá? Analisar o seu objetivo ao representar, tá? Esses dados, tá? Para escolher qual é a representação mais indicada. E notem que isso aí tem coisa para trabalhar com o aluno. Tá? Tem coisa que a gente pode realmente desenvolver os alunos aí nessa discussão. Ok? Uma parte aí que tem mais a ver com até a geração, tá, de problemas de matemática. John, acho que eu vou pedir para levantar um pouco a tela. São as chamadas medidas resumo. Tá? Então, o objetivo é a gente tentar representar uma coleção de dados, tá, por alguns poucos números que nos permitam ter uma ideia do comportamento, tá, dessa coleção de dados, sem que a gente tenha que observar, tá, essa coleção de dados na íntegra. Tá? As principais formas, tá, de medida resumo são de dois tipos. Tá? São as medidas de localização ou tendência central, tá? E as medidas de dispersão. Então, essas duas classes aí de medidas, tá? A primeira tem o objetivo, tá, de nos fornecer, tá, um único número, tá, que seja representativo, tá, de algum modo daquela coleção. Tá? Então, qual é a... Então, para começar, tá, a forma, tá, da medida que você vai utilizar, tá, vai depender da natureza, tá, dos dados que você tenha. Tá? Se você tem dados escalares, tá, você tem uma riqueza maior, tá, de medidas resumo que você pode utilizar. Tá? Se os seus dados são ordinais, isso reduz um pouco o conjunto de medidas que faz sentido a gente utilizar. Tá? E se nós temos uma variável categórica, reduz ainda mais o que a gente tem para escolher. Então, se eu perguntar para vocês qual é a medida mais popular para representar a localização ou a tendência central de uma coleção de dados, o que vocês me indicariam? Média aritmética. Né? Então, a principal medida de localização é a média aritmética. Né? Então, todo mundo sabe a definição aqui. Né? Então, se você tem uma coleção de dados representados por valores x1, xn, a média aritmética é dada pela soma de todas as observações, tá, divididas por n. Tá? Então, nesse caso aqui, tá,
se eu colecionar dados de origem, qualidade dos serviços e a despesa média diária, onde é que faz sentido eu utilizar, tá, a média aritmética como essa medida de localização? Certamente para a despesa, tá, usar, tá, a média aritmética, tá, faz sentido, porque faz sentido você fazer esse tipo de operação, somar, tá, e dividir por n. Tá? Nesse caso aqui da variável ordinal, a gente até pode, tá, atribuir essa escala numérica. Então, se a gente achar, tá, que ruim, razoável, bom e ótimo, tá, representam pontos igualmente espaçados numa escala, tá, então você pode usar também a média aritmética. Mas é claro que é uma bobagem completa você tentar extrair uma média aqui desses valores 1, 2 e 3. Tá? Então, você pegar esses valores 1, 2 e 3, tá, e tentar calcular uma média aritmética é uma bobagem total. Tá? Uma outra medida que é muito utilizada, tá, é a mediana. Tá? Então, o que é a mediana associada a um certo conjunto de dados? É o valor central da coleção. Tá? Então, quando você tem Então, como é que você calcula a mediana? Você pega os diversos valores, ordena. Então, muitas vezes, esses valores são representados agora por x com parênteses. Tá? Então, você vai representar esses valores como x1 menor ou igual a x2, menor ou igual a xn. Tá? Pode acontecer de você ter valores coincidentes aqui. Nesse caso, o x2 e o x3 coincidem. Tá? E aí você pega o valor central da coleção. Ou seja, o valor tal que eu tenha metade para cá e metade para cá. Então, quando o número de observações é ímpar, tá, esse valor está bem definido. Tá? E a convenção usual... Bom, a definição, na verdade, tá, da mediana é qualquer valor que faça com que a gente tenha maior ou igual a metade para um lado, contando ele, maior ou igual a metade para o outro lado, contando ele. Tá? Com essa definição, caso você tenha um número par de valores, qualquer ponto do intervalo entre esses dois é uma possível mediana. Tá? E a convenção usual é da gente pegar como a mediana a média aritmética desses dois valores, quando isso faz sentido. Tá? Porque faz sentido você ter a média aritmética quando esses dados são dados escalares. Tá? Então, a mediana, tá, é a medida de tendência central razoável para você usar com variáveis ordinais. Tá? Então, com variáveis ordinais, como é o caso aqui do ruim, razoável, bom e ótimo, tá, a mediana, tá, é uma medida mais sensata do que a média aritmética. Mas, em muitas situações, mesmo que os dados sejam numéricos e que a gente tenha acesso à média aritmética, em muitas situações a gente prefere usar a mediana. Tá? Quem é que sabe, que é capaz de me explicar por que em muitas situações a gente prefere usar a mediana como a indicação de localização de uma coleção, tá, no lugar da média? Por quê? Vou dar um exemplo. Digamos que eu queira fazer um estudo, né, sobre a renda das pessoas presentes aqui no auditório. Tá? Aí passe um formulário para cada um de vocês, dizendo quanto é que você ganha por mês. Aí todo mundo preenche esse formulário, tá? Me entrega. Quer dizer,
usar a média aqui, é uma boa maneira de eu fazer isso. Mas aí suponha que, distraidamente, o Bill Gates entre aqui no auditório, sente lá na última fileira e receba também esse formulário. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter aqui um bando de números colocados aqui, né? E vai ter um número colocado aqui. E aí, quando você calcular a média, o que vai acontecer? Vai dar um número aqui que não representa absolutamente nada, tá, dessa coleção. Então, a mediana, tá, o que ia acontecer com a mediana caso o Bill Gates entrasse aqui na sala e se sentasse lá no final? Praticamente nada, né? Porque a única coisa que podia acontecer é talvez andar uma casinha aqui para a direita, não mais do que isso. Tá? Então, uma razão para usar a mediana, tá, é que ela é menos sensível, tá, à presença de dados que não sejam típicos, tá, da coleção que a gente está analisando. Tá? Dado como esse, eu não sei se tem um termo em português para isso. Tá? Normalmente, o termo em inglês é um outlier, quer dizer, um dado que está fora, tá, do restante aqui do padrão do conjunto. Então, a mediana é muito pouco afetada por esses dados, tá? Enquanto a média é drasticamente afetada por essa informação. Então, por essa razão, muitas vezes, quando a gente tem dados que têm uma certa heterogeneidade, tá, a mediana, tá, é um valor mais sensato para utilizar do que a média. Tá? A outra medida que é muito empregada, tá, é a moda. Tá? Então, o que é a moda, tá, de uma coleção de dados? Então, primeiro, ela só se aplica quando as suas variáveis não são variáveis de natureza contínua. Tá? Se aplica quando você tem variáveis discretas, tá, ou desse tipo, tá, ou desse tipo aqui. Tá? Porque, por exemplo, se você perguntar a esses turistas qual é a despesa média diária deles, provavelmente não vai haver empate, cada um vai dar um número diferente aí do outro. Tá? Essa moda, tá, é o valor mais frequente tá? E das medidas de localização, tendência central, a única que você tem disponível para variáveis categóricas. Tá? Então, se tem uma variável categórica, não faz sentido você falar em mediana, tá? E muito menos falar em média aritmética. Tá? Então, para esse tipo de dado, aí a moda tem a sua importância. Tá? Nós temos também as medidas de dispersão. Então, qual é o objetivo aí das medidas de dispersão? É traduzir, tá, o grau de espalhamento das observações. Tá? Então, o que pode acontecer é que você pode ter duas coleções de dados, né? Então, digamos que você tenha esses 3 dados, ou esses 3. Em ambos os casos, tá, a média e a mediana, tá, são iguais, correspondem a esse valor central que está aqui. Tá? Mas, na situação de baixo, eu tenho um espalhamento em torno aqui dessa média ou dessa mediana, tá, muito maior do que no outro caso. Tá? Então, quais são as medidas
Então, qual é a forma razoável, tá, da gente medir, tá, esse espalhamento? Então, se eu tenho as minhas observações x1, x2, xn, então, nesse caso, tem apenas 3 observações, x1, x2, x3, tá, e quero medir espalhamento. Então, uma ideia razoável é você pegar, então, se você tem valores escalares, tá? Uma forma é a gente utilizar a média como um ponto de partida para fazer isso. Tá? Então, pega o valor médio. Então, o valor médio, em ambos os casos, está aqui. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quais são os desvios, tá, em relação à média. Tá? Então, eu vou calcular x1 menos x barra, vou calcular x2 menos x barra, vou calcular x3 menos x barra. Tá? Esses são os desvios de cada observação em relação à média. Então, eu estou vendo que, se eu olhar aqui para esses números, a magnitude, o valor absoluto desses números, tá, é maior no caso de baixo do que no caso de cima. Tá? E aí? Qual é uma medida razoável desse afastamento das variáveis? Então, você podia, inicialmente, pensar em fazer isso. Pensar em fazer isso. Uma boa? Essa é uma boa medida aí de desvio? O que vocês acham? Pegar esse desvio, x1 menos x barra, x2 menos x barra, x3 menos x barra, somar e dividir por 3. Que tal? Gostaram ou não dessa medida? Eu achei horrorosa. Porque essa medida aqui, não importa quais sejam os dados, dá zero. Por quê? O que você está fazendo aqui? O que é essa medida aqui que a gente propôs? É a soma das observações, x1 mais x2 mais x3, menos 3x barra. Mas o x barra é exatamente o x1 mais x2 mais x3 sobre 3. Então, se cancela, tá? Então, se você faz essas diferenças de cada observação com a média, tá, e divide, o resultado é sempre zero. Então, é uma medida inútil, né? Algo que dá sempre zero, então é melhor não calcular. Tá? Então, quais são os consertos aqui que a gente pode fazer? Então, isso não funcionou. Quais são os consertos razoáveis aqui para a gente fazer? Módulo. Essa é uma possibilidade. Eu posso fazer isso aqui. Tá? Essa é uma maneira da gente avaliar, tá? Isso aqui é chamado de desvio absoluto médio. Tá? Essa é uma maneira de se avaliar o espalhamento das observações. Tá? Mas não é a maneira mais empregada. Tá? Por que não é a maneira mais empregada? Porque o valor absoluto, tá? Módulo, não é tão conveniente para a gente trabalhar algebricamente. Tá? Então, resultados matemáticos envolvendo desvio absoluto médio são mais complicados do que se a gente tomar uma outra iniciativa. A forma mais usual de se fazer isso é, outra vez, começar com x1 menos x barra, x2 menos x barra, x3 menos x barra, tá? Dividido por 3 também, calcular uma média.
tá? Mas calcular a média dos quadrados. Tá? Então, quando você calcula a média dos quadrados, essas expressões tornam-se mais simples, tá? De você trabalhar matematicamente com elas. Além disso, tá? Elas têm uma propriedade que costuma ser útil, tá? Porque elas vão penalizar, vão fazer com que a medida de dispersão seja maior, tá? Quanto mais, tá, você tiver afastamento em relação à média. Então, quando você dobra o afastamento em relação à média, o peso aqui vai ser 4 vezes maior. Tá? Isso pode ser uma boa maneira de trabalhar. Tá? Uma desvantagem, então, isso que a gente está calculando aqui, tá, é o que a gente chama de variância desse conjunto de pontos. Tá? Mas tem uma desvantagem ainda a variância, que é uma questão de unidades. Tá? Então, digamos que esses números aqui sejam dados em reais, tá? Que você seja, ainda aqui no exemplo aqui do Bill Gates, você pegou 3 pessoas e quer estudar qual é a variação da renda aqui dessas pessoas. Então, tem 3 números dados em reais. Tá? Qual é a unidade dessa medida que está aqui? A diferença de reais é um real. O valor absoluto disso aqui é real. Então, isso aqui é uma média de reais. Então, a unidade aqui é a mesma dos dados de origem, tá? Reais. Mas qual é a unidade que a gente tem aqui? x1 menos x barra é um real. Elevado ao quadrado é o quadrado de um real. Então, a unidade desse negócio aqui, tá, é real ao quadrado. Então, se você chega aqui a um resultado que dê 90 reais ao quadrado, é complicado de você entender, ter intuição para a magnitude que isso representa. Tá? Por essa razão, é mais popular, tá? Costuma ser, a gente tem mais intuição, tá, para usar essa outra medida que está aqui, que é a raiz quadrada desse número. Porque aí, quando você extrai a raiz quadrada, a unidade volta a ser reais, tá? Então, ela volta, tá, a ser um número para o qual a gente tem intuição. Quando você faz essa mudança, como é que isso aqui é chamado? Chamado de desvio padrão. Tá? Então, essa é a unidade, tá, de dispersão, tá, mais utilizada. Tá? Mas é claro que tudo isso aqui que eu falei requer que você tenha dados para os quais faça sentido calcular médias, elevar ao quadrado. Ou seja, só faz sentido você usar realmente para variáveis escalares. Tá? Além disso, essa medida vai ser igualmente afetada pela presença do Bill Gates aqui na sala. Tá? Então, com a presença do Bill Gates aqui, essa dispersão vai lá para o alto, tá? E eu fico sem uma ideia característica dessa medida. Então, qual é a forma de se analisar dispersão, tá? que primeiro, pode ser usado para variáveis ordinais, tá? E que também seja menos afetada pela presença de números estranhos aí à coleção.
Alguém sabe? Então, a outra maneira da gente fazer isso, tá, é fazer uma medida de dispersão. Então, daquelas medidas lá, a mais comum é o desvio padrão. Tá? E a alternativa é baseada nos quartis da distribuição. Que história é essa dos quartis? É a mesma ideia da mediana. Tá? Você pega os dados, então, digamos que esses aqui sejam os valores aqui que a gente está obtendo, tá? Aí tem um valor aqui muito abaixo, tá? Tem esse valor aqui muito acima. Então, qual é a ideia aqui dos quartis? Então, a gente já viu qual é a ideia da mediana, né? Então, a ideia da mediana é você pegar a observação que fica no meio aqui da coleção, certo? Então, no caso aqui, deixa eu botar mais um aqui para ficar um número ímpar aqui. Então, a mediana aqui corresponderia, tem 11, então a mediana corresponderia a pegar essa observação. Tá? Os quartis, tá, vão corresponder a você pegar 25%, tá, e 75% das observações. Tá? Então, nesse caso, como elas são 11, tá? 11 dividido por 4, tá? Dá quase 3. Tá? Então, o quartil vai estar entre a segunda e a terceira observação, então vai ser um valor aqui no meio. Tem técnicas aí específicas aí para calcular conforme a mediana. Tá? E a gente vai ter, não, na verdade, vai ter um outro quartil aqui nessa posição, tá? E essa distância que está aqui, tá? A distância entre o que a gente chama o primeiro quartil, tá? E o terceiro quartil. Então, o que é o primeiro quartil? É o ponto que deixa 25% das observações para um lado, tá? 75% para o outro. Tá? O que é o terceiro quartil? É um ponto que deixa 25% das observações para cima e 75% para baixo. Tá? A distância entre esses dois valores, tá, é o que normalmente se chama de distância interquartílica. Então, esses nomes são meio feios aí, mas a ideia é extremamente simples. Tá? Então, mais uma vez, se o Bill Gates chegar aqui, o desvio padrão vai para o espaço, né? Que altera a média, altera a distância, mas o desvio interquartílico pouco vai ser alterado pela presença desse número que esteja tão fora da coleção. Tá? Então, ele é uma medida que pode ser usada quando você tem dados que sejam ordinais, tá? E mesmo que nas situações em que você pode usar o desvio padrão, tá, ela é menos afetada pela presença de dados que sejam estranhos à coleção. Ok? Muito bem. Então, hoje, à tarde, vocês vão trabalhar em cima de problemas que apareceram também em provas do Enem, tá? E em provas da FUVEST, que é um dos vestibulares que explicitamente pede
esses conhecimentos de estatística. Deixa eu, antes de terminar, dar um outro aviso, é que amanhã, como sempre, a gente vai terminar o nosso curso com uma sessão, tá, de resposta a perguntas, tá, e a discussão, e a gente agradece se vocês nos enviarem essas perguntas, dúvidas, questionamentos, tá, críticas que vocês tenham. Tá? O pessoal aqui do Rio, basta colocar aqui sobre a mesa a pergunta por escrito, tá? E o pessoal de fora do Rio pode enviar suas dúvidas, tá, para esse endereço eletrônico. Tá bom? Muito bem, gente. Até mais tarde.